Fala aí, torcedor do nosso canal RB Futebol, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E mais um vídeo aí debatendo o empate entre Fortaleza e Bahia, 1 a 1 no Castelão, na estreia do técnico Renato Paiva. Fortaleza começou o primeiro tempo melhor, Marinho fez um golaço de fora da área. No segundo tempo já o Bahia que voltou melhor, inclusive conseguiu o empate. Vamos trazer aí a Glenda, também o Elias Júnior falando sobre a partida, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo dos grandes clubes do futebol nordestino você encontra aqui no nosso canal RB Futebol. Vamos aí para o debate e logo depois eu trago notícias atualizadas tanto do Bahia como do Fortaleza. Tá tudo fechado. Vamos continuar aqui falando de Campeonato Brasileiro. No primeiro jogo sem Vojvoda, o Fortaleza ficou no empate com o Bahia no Castelão e segue na zona de rebaixamento. O jogo marcou a estreia do técnico Renato Paiva. Aqui na Arena Castelão nós tivemos um clássico nordestino de tricolores pela Série A do Campeonato Brasileiro. Um duelo entre Fortaleza e Bahia e que no primeiro momento os olhares estavam voltados totalmente para o novo treinador do tricolor do PC, o técnico português Renato Paiva, que estava fazendo a sua estreia à beira do gramado comandando a equipe do Fortaleza. Em uma atrapalhada da defesa do Fortaleza e do goleiro Magrão, a bola sobrou nos pés de Lúcio Rodrigues, que finalizou mal e perdeu realmente a primeira chance clara dentro da partida. Na sequência, o goleiro Marcos Felipe tentou afastar uma cobrança de escanteio, só que a bola acabou virando uma assistência para o atacante Marinho, que soltou um daqueles mini mísseis aleatórios, de como ele gosta de falar, para abrir o marcador. O Fortaleza não tirou o pé do acelerador. O atacante Breno Lopes, com velocidade, entrou na área e acertou a trave. O Everton Ribeiro carimbou a trave, logo deixando um recado do que estava por vir. E na sequência, ele de dentro da área, mesmo baixinho, cabeceou a bola e deixou tudo igual. Porém, o VAR foi acionado, checando uma possível falta no atacante Marinho ainda no lance, no início do lance desse gol da equipe do Bahia. O Wilton Pereira Sampaio, o árbitro da partida, assinalou a falta e anulou o gol da equipe baiana. O Fortaleza ainda sofreu o gol do empate em uma cobrança de falta que, no primeiro momento, o chute de Nestor ficou na barreira e, no rebote, o chute dele desviou e foi direto para o fundo do barbante, deixando tudo igual novamente. E aí, o Fortaleza foi para o tudo ou nada, na busca realmente desse resultado positivo. Tuco Herrera teve uma chance também com um passe de Pikachu dentro da área, mas ele finalizou para fora. E também o Pikachu, num lance que Adam Barreira encobriu o goleiro do Bahia. E aí o Pikachu não conseguiu finalizar e o placar seguiu mesmo, 1 a 1 aqui na Arena Castelão. Agora o Fortaleza está com 11 pontos na tabela de classificação, enquanto a equipe do Bahia está com 25 pontos. Eu ainda estou a conhecer os jogadores. Óbvio, conheço de ver na TV e de analisar e ver a equipa, mas outra coisa é olhos nos olhos e no dia-a-dia do treino. E, portanto, eu tenho que conhecer muito melhor os jogadores, mas claro que se tivermos oportunidades para aumentar a qualidade do elenco, não vamos desperdiçar essa oportunidade. Uma arbitragem desastrosa, mais uma vez, um pênalti claríssimo no final do jogo, que não é nem revisado pelo VAR. O Pikachu não toca na bola, o Pikachu só toca na perna do Cauli. Nem revisar, nem passar no VAR. E fora isso, nós tivemos outras chances. Eu acho que nós merecíamos vencer, sair vencedores hoje aqui, mas nós temos que aprender a quando tem as oportunidades, quando pega um time numa situação mais difícil, nós temos que aprender a sair vitoriosos e aprender a vencer mais jogos. Não só jogar bem, não só ter o controle do jogo, não só ter as melhores oportunidades, como vencer. Esse é o principal que nos falta, principalmente nos jogos fora de casa. Só para completar, eu vi esse jogo e é o seguinte: Fortaleza jogou melhor o primeiro tempo, o Bahia foi muito melhor o segundo tempo. O Renato Paiva conseguiu ajustar a defesa do time do Fortaleza, que estava muito mal com o Vojvoda. Boa contratação? Foi boa a contratação, boa contratação. O Renato Paiva subiu no meu conceito depois do trabalho dele no Mundial. E outra coisa rápida, o Rogério Ceni está comandando esse time do Bahia com uma qualidade impressionante. É impressionante. Esse time vai lutar pelas primeiras posições do Campeonato Brasileiro, pode anotar. Mérito do Rogério Ceni, que eu não acreditava tanto e hoje eu acredito muito mais. Deixa eu só continuar a minha hashtag aqui, que agora lançou isso aqui e eu tô adorando, porque olha,
O Adrian, sou torcedor do Criciúma e quero o Elia como treinador do Palmeiras. Hashtag, estamos levantando uma hashtag aqui no Show do Esporte, hein? Estamos levantando uma hashtag aqui no Show do... Quer dizer, não estamos não, porque não fomos nós que levantamos. Foi o Cássio, né? Exatamente, foi o Cássio que levantou e eu peguei aqui, peguei o Cássio aqui na mão e falei, vamos levantar essa hashtag aqui no Show do Esporte. Então, hashtag Elia... treinador do Palmeiras. Hoje o nosso suposto bom árbitro, né? Porque eu não sei porquê no futebol mundial acaba sendo o exemplo de arbitragem brasileiro, o Wilton Pereira Sampaio, não quis. Não estava afim de ver o Bahia vencer a partida. Só isso que explica, né? Só isso que explica. Não marcar pênalti ali no final do jogo, pênalti claro e evidente. Aquela pataquada no lance do primeiro gol do Bahia que foi anulado com a falta de Mingo, bizarro, ridículo. Mas o Bahia chegou no Castelão, fez o seu jogo, foi melhor, foi superior, criou mais oportunidades e aí a bronca vai também para o Bahia, que infelizmente é ineficiente e não consegue aproveitar as oportunidades que tem. Porque é superior na maioria das vezes, mas nem sempre tem gente capacitada na frente para definir a jogada e tornar o jogo tranquilo, como deveria ser pelo volume que o Bahia cria, por como o Bahia atua, por como o Bahia joga. Volta logo, William José, pelo amor de Deus. Mas vambora, Bahia segue pontuando mesmo fora de casa, segue no topo do Brasileiro, vamos pra cima. Fim de jogo aqui na Arena Castelão, Fortaleza sai com um empate. Meus amigos, que ano! Parece que é impossível a torcida do Fortaleza ser feliz esse ano. Que macumba foi essa, galera? Mas eu gostei da evolução do time. O time jogou bem, jogou com raça, correram, brigaram, buscaram a vitória. E é isso aí que a gente espera, galera. É disso aí que a gente tá falando, desses jogadores correr, com vontade de vencer. Que esse ano a gente ainda possa ser feliz, galera. Ainda tem uma Libertadores pela frente, lembrando que ainda tem a Libertadores pra nós jogar. E é isso aí, vamos em busca de cada jogo, ponto a ponto, galera. Nós ainda vai ser feliz esse ano, galera. O Lion não tem jeito. Minha rapaziada, hoje foi aquele famoso contra tudo e contra todos, né? Bahia mais uma vez jogou muito bem, envolveu o Fortaleza, merecia sair com triunfo de lá e quem sabe uma goleada. Mas hoje jogamos contra a arbitragem, mais uma vez falhando em jogos do Tricolor. Pênalti que não foi marcado no finalzinho, além de outros lances polêmicos. E, para não dizer que foi 12 contra 11, a gente ainda teve a contribuição do nosso grande atacante Lúcio, que está em uma má fase. Espero que ele, por favor, consiga reencontrar um bom caminho do futebol meia boca, de fazer gol pelo menos, né? Eu nunca achei ele craque de bola. Acho ele sim um jogador que tinha uma boa finalização e hoje a gente tem sentido tanto essa finalização dele que não tem vindo, né? Hoje ele perdeu um gol sem goleiro. Então, pra mim, no cálculo, 13 contra 10, né? Que o Lúcio Rodrigues tem feito uma péssima partida. Bahia cria muito. Talvez seja um dos times que mais criam, que cria no futebol brasileiro. Bahia chega muito bem, mas não consegue converter em gols. Falta um atacante ainda, falta um matador. Falta chegar pra fazer os gols. Que tenho certeza que jogos como esse o Bahia sai com goleadas, né? Mas, infelizmente, a arbitragem não nos favoreceu hoje. Não culpo o Bahia. Acho que o Bahia fez uma boa partida, mas culpo situações externas como essa da arbitragem, situação de Lúcio tá deixando a desejar. Então, mais 2 pontos perdidos aí, que com certeza pelo futebol que jogamos poderia ter sido revertido em triunfo. Galera, partida encerrada. A vitória não veio, mas o time deu uma melhorada, né? Estão correndo agora, né? E foi por pouco, viu? Mas agora eu vou mentir pra você não, aquele cara Alexandre ali desonrou a nossa torcida aqui dentro. Depois vou postar o vídeo aí pra vocês. Vocês querem dar baba a ele. Empate meio, não é que amargo, mas dava pra ter vencido esse jogo. O gol do Fortaleza foi uma falha, não que falha, tipo assim, o início do escanteio foi uma bola que deveria ser recuada pra Marcos Felipe de cabeça. Amigo tentou explanar pra frente, explanou errado. Aí saiu o escanteio. E aí Marinho, como sempre, né, vira Pelé contra o Bahia. E aí fez aquele gol ali que não foi falha de Marcos Felipe, não. Foi mais mérito dele do que desmérito de Marcos Felipe. Esse sim, o de Hulk foi falha dele. Mas aí, ponto importante fora de casa, apesar das chances perdidas, milhares de chances perdidas mais uma vez. Demonstra que necessita o Bahia acordar e contratar um 9. Porque desse jeito, Lúcio não tem
não tem nenhum tipo de confiança para fazer um gol, sem goleiro. Ademir, o campo também estava um pouco ruim, mas Ademir teve chance, perdeu. Enfim, tivemos chances na pequena área, não tinha ninguém para empurrar, porque falta um centroavante, só tem o William José. Sem o William José vai fazer como? E aí o que eu falei no vídeo anterior da questão da suspensão, Mingo foi suspenso, tá suspenso contra o jogo aí. Aí só vai ter Gabriel Xavier. E se alguém se machucar, quem é que vai jogar? Rezende tá machucado. Mas enfim, 3 pontos, um ponto importante, poderiam ser 3 e vamos por mais. Notícia de última hora, galera. Eu acho que o Brits vai ser suspenso. Suspenso, galera. Não tem como defender ele, não. Por quê? Jogou o jogo todinho com um jogador no bolso. Isso é antidesportivo, galera. Jogou o jogo todinho com o Eric Puga dentro do bolso dele. E não pode. Não pode jogar. Respeita teu pai, Puguinha. Respeita teu pai, meu filho. Quando esse homem vê o Brits, ele começa a se tremer todinho assim, ó. Ei, quando é que tu vai fazer um gol no Fortaleza? Faz não, meu filho. Quando o Brits tá jogando, você, ó. Bahia e Fortaleza se enfrentaram ontem no Castelão, num jogo onde o tricolor merecia ter saído com um resultado positivo pela sua produtividade. Na primeira etapa, o Bahia sofreu para construir por conta da marcação que foi bem elaborada pelo Fortaleza, principalmente para encaixotar Luciano Juba e Caio Alexandre. Caio Alexandre, que ficou preso principalmente por conta da pressão estabelecida na primeira fase de construção. Você tinha o Lucero, Marinho, Breno Lopes, o Pochettino por dentro, tentando tirar essa linha de passe, e também o Matheus Pereira conseguia ser esse cara para não deixar que o Juba fosse essa válvula de escape. Isso resultou numa oportunidade para que o Bahia pudesse fazer essas construções, mas ativasse os lados do campo. E o Ademir e o Puga foram esses jogadores que foram muito acionados. O Fortaleza começou melhor, uma equipe que é muito vertical, conseguia entender onde estava o setor para gerar vantagem mais rápido possível. Então esses lançamentos longos aconteciam, buscando a profundidade. O Marinho pelo lado direito dava opção, pelo lado esquerdo o Breno Lopes foi um jogador que foi muito perigoso. Só que o Bahia também criou chances, e chances claras. E falando de chances, quem mais cria grandes chances no Campeonato Brasileiro é o Bahia. São 36 chances criadas. Só que a equipe que mais perde grandes chances também é o Bahia, com 26. E num jogo como esse, onde é um clássico nordestino, onde as duas equipes têm qualidade técnica, ser letal é primordial. O Bahia, com o Lúcio Rodrigues, teve uma chance claríssima num erro na saída de bola com o Magrão. Ele tentou buscar o ângulo, e no momento em que você não está com tanta confiança, onde vive uma seca de gols, são 21 jogos sem conseguir marcar, ele poderia ter passado para o Ademir, claro, tentou chutar, buscando o ângulo, acabou errando. Logo depois, o Ademir, que foi o jogador que deu muita opção e também ajudou bastante na marcação para recompor pelo lado direito, ele acaba fazendo um bom cruzamento, a distância é muito boa para que o Lúcio Rodrigues fizesse uma boa finalização. Ele acabou chutando fraco no meio, facilitou a vida do goleirão do Fortaleza. Só que o Bahia sofre o gol. O cruzamento acontece, o Marcos Felipe afasta para o meio da área, não tem nenhum tipo de marcação na intermediária, só que o mérito do Marinho, ele precisa ser destacado. Um chute forte, um chute onde ele não deixa a bola cair, ganha tempo. O Fortaleza ali abria o placar. O primeiro tempo termina com o Bahia tendo a oportunidade de estar à frente do placar, porque criou chances para isso. Só que o Everton Ribeiro, que baixou muito para construir, justamente para compensar essa boa marcação feita no Luciano Juba e no Caio Alexandre, começa a aparecer. E pelo lado direito,
Quando há a substituição entre Cauli e o Lúcio Rodrigues, o Bahia começa a conseguir segurar a bola no campo defensivo do Fortaleza, o jogo começa a ter mais apoios por parte do Bahia, o Bahia começa a ser melhor, o Fortaleza recua e as combinações pelo lado direito começaram a acontecer. Everton Ribeiro com o Ademir, com o Gilberto por dentro e o Cauli conseguindo ser esse jogador mais agudo. E o Bahia começa a produzir chances. Bola na trave com o Everton Ribeiro, o Cauli teve uma grande chance, o Bahia começou com o Eric Pulga, que também fez uma boa partida, acionou o Luciano Juba, e ali o Bahia já poderia ter empatado a partida, mas o Bahia só consegue empatar a partir da falta do Rodrigo Nestor, onde ele acaba batendo na barreira, a bola volta, ele chuta, a bola não pega no David Duarte, acaba pegando no Matheus Pereira e o Bahia empata a partida. Só que a arbitragem do Wilton Pereira Sampaio foi desastrosa. Não só por conta das faltas invertidas, não só pela falta de critério, mas principalmente pelo pênalti claro em Cauli. O pênalti é muito claro, porque na realidade o Pikachu ele pega a perna de apoio, o Cauli não consegue progredir e o Bahia de fato foi prejudicado. O Wilton Pereira Sampaio, quando ele tem a necessidade de ser protagonista na partida, ele acaba perdendo o controle do jogo, com muitas reclamações. Mas o Bahia sai com um empate que é importante, mas com a sensação que poderia tranquilamente ter saído com os 3 pontos. Agora o foco é o jogo contra o América de Cali, e só a classificação interessa. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí o empate entre Fortaleza e Bahia. Trouxe também alguns influencers aí do Bahia, revoltados aí, né, com um possível pênalti pro Bahia, muita reclamação. E do lado do Fortaleza ali, né, os influencers elogiando a partida do Fortaleza, melhorou com o Renato Paiva, mas lamentando aí não vencer dentro de casa. Agora, para agregar no vídeo e deixar você 100% atualizado, deixa eu trazer aqui notícias tanto do Bahia como do Fortaleza. Começar aqui trazendo o Renato Paiva, que fez a sua estreia. Estreante Renato Paiva analisa empate do Fortaleza. Palavras aí do Renato Paiva: entregamos tudo. Na opinião dele, Fortaleza fez o que tinha que fazer, né? Jogou o seu melhor futebol na medida do possível, mas não deu para sair com os 3 pontos. Trazer agora uma notícia aqui do Bahia, o Rodrigo Nestor. Rodrigo Nestor comenta sobre oportunidades recebidas no time do Bahia. Eu quero ajudar. Rodrigo Nestor, que foi o autor do gol de empate aí do Bahia. Trazer mais uma matéria aí da partida. E uma notícia ruim para o Bahia, né, para o Fortaleza. O Fortaleza chega a 10 jogos sem vencer e iguala a marca negativa de ano do rebaixamento. Então tá aí, pessoal. Fortaleza igualando uma marca ruim, né? Uma marca negativa. 10 jogos sem vencer. Essa semana vai ser uma semana de preparação. Fortaleza não joga e vai se preparar aí para o próximo duelo. Deixa eu passar para você aqui qual vai ser o próximo duelo do Fortaleza. Como eu falei, nessa semana ele não joga porque enfrentaria o Atlético Mineiro e o Atlético Mineiro está na Sul-Americana. Vai jogar sábado Fortaleza. Sábado, 18h30, vai enfrentar o Bragantino. Então, Fortaleza precisa aí da torcida. A torcida encheu o Castelão para buscar esses 3 pontos contra o Bragantino. O Bragantino está na parte de cima na tabela. Jogo enjoadinho também. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até nosso próximo vídeo aqui no nosso canal RB Futebol.